Legal, gente? Mais um bloco, o quinto bloco de progressão aritmética, ok? Vamos dar sequência ao assunto. Então a gente vai direto para o quadro agora para continuar com o nosso conteúdo. Vamos lá? A gente vai começar esse bloco falando sobre uma questão envolvendo interpolação aritmética. Só para lembrar, no final do bloco anterior, a gente começou a teoria de progressão aritmética a partir de interpolação e, por falta de tempo, a gente encerrou só a teoria e vai resolver essa questão bem legal aqui. Olha só, insira 8 números entre 12 e 39, de modo que a sequência formada seja uma progressão aritmética. Muito bem, temos que inserir 8 números aqui, que são os 8 meios. Só para lembrar o que eu falei no bloco anterior, essa questão, na verdade, é uma questão de termo geral, não é assim? A gente, na verdade, pode aplicar o termo geral. Se eu tenho 8 termos aqui, ao todo vão ser 10. Os 8 que estão no meio e mais os dois extremos. Mais uma vez, 8 aqui do meio mais os dois das pontas são 10. Então, eu posso chamar esse cara aqui de A1, esse aqui de A10, e aí a gente aplica. A10 é igual a A1 mais 9R, a formulazinha do termo geral que a gente já viu há alguns blocos atrás. Porém, nesse momento, a gente, na verdade, quer aplicar a ideia de interpolação aritmética. Portanto, vamos utilizar aquela propriedade vista no finalzinho do bloco anterior. Muito bem. Para lembrar, a propriedade é assim, olha, R igual a B menos A sobre M mais 1, onde R é a razão, B e A são os dois extremos e M é o número de meios. Lembrando que o B é sempre o extremo da direita e o A é sempre o extremo da esquerda. Legal? E esse M aqui, mais uma vez, gente, não é o total de termos. É somente a quantidade de termos que a gente vai inserir entre os dois extremos. Esses termos que ficam aqui no meio, a gente chama de meios. Os termos que ficam nas pontas, a gente chama de extremos. Então, vamos lá, gente. É só uma questão de substituição. Olha só. R igual a B, nosso B vale 39, menos A, o nosso A vale 12, sobre M igual a 8, mais 1. Legal. 39 menos 12, vocês sabem muito bem, igual a 27. E 8 mais 1, 9. 27 dividido por 9, R igual a 3. Olha só, R igual a 3. Agora, com a razão, fica muito simples. A gente vai reescrever a progressão aritmética da seguinte forma. Olha só, começa com 12, não é isso? Olha o 12 lá no início. E como agora a gente tem a razão, é só sair somando. 12 mais 3, 15. 15 mais 3, 18. 18 mais 3, 21. Mais 3, 24. 24 mais 3, 27, mais 3, 30, mais 3, 33, mais 3, 36 e, finalmente, mais 3, 39. Legal? Repare que o total de meios inseridos foi exatamente 8. É só a gente contar. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Portanto, com a razão igual a 3, a gente conseguiu inserir os 8 termos que ele pediu. Ele pediu exatamente para a gente inserir 8 termos. Ok? Muito bem, vamos em frente. Agora a gente fala de um outro aspecto envolvendo interpolação aritmética. Essa observação é muito importante, pessoal. Olha só. Quanto maior a quantidade de elementos, de termos, inseridos entre dois extremos de uma PA, menor será a razão. Olha, para a gente entender, vamos pegar aqui dois extremos fixos, o 0 e o 12. Se a gente colocar somente um termo aqui, olha, exatamente um meio, a gente vai ter uma PA assim, olha,
0, 6 e 12. Repare, a razão dessa PA vale 6, ok? Mais uma vez, só para lembrar, a razão é a diferença entre os termos, não é isso? Portanto, 6 menos 0, 6, ou 12 menos 6, 6. Portanto, razão 6. Vamos em frente. Vamos supor agora que a gente coloque 2 meios entre o 0 e o 12. Fazendo isso, nós vamos ter, na verdade, o 4 e o 8. Repare que a gente inseriu 2 meios, ao todo ficaram 4 termos, e agora, pelo fato de a gente ter colocado mais de um, nós colocamos, na verdade, 2, a razão terminou igual a 4. Repare, quanto mais elementos entre os extremos, menor vai ser a razão. Olha só, R igual a 4. Vamos agora imaginar a situação onde a gente vai colocar 3 termos. Para 3 termos, a gente vai ter 0, 3, 6, 9 e 12. Mais elementos implica uma razão menor ainda. Dessa vez, a razão ficou igual a 3. Legal? Muito bem, vamos em frente. Olha só, agora a gente vai imaginar uma situação onde m é igual a 5. Repare, agora a gente inseriu 5 meios. Ao todo ficaram 7 termos. Repare que nesse caso a razão ficou igual a 2. Ou seja, quanto menor a razão, maior a quantidade de termos. Legal? Olha, e para fechar o raciocínio, a gente vai pegar uma situação radical, olha, com a razão igual a 1. Serão 11 termos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. 11 meios, totalizando 13 termos, com a razão igual a 1. Repare, quanto menor a razão, maior a quantidade de meios inseridos entre os extremos, ok? Isso pode se transformar em uma situação dentro de uma questão. Questões mais sofisticadas de progressão aritmética falam sobre essa situação. Então é isso que a gente vai ver no próximo exemplo. Olha só. Uma rodovia tem apenas 2 telefones de emergência. Um no quilômetro 5 e outro no quilômetro 180. Outros telefones serão instalados entre estes, de modo que a distância constante entre todos eles seja inferior a 5 km. Olha que importante, gente. Inferior a 5 km. Legal? Muito bem. No mínimo, quantos telefones serão instalados? Para início de conversa, a gente tem que entender que nós estamos de frente a uma progressão aritmética. Por quê? Porque todos os telefones estão a uma mesma distância uns dos outros, ok? Então, olha o que está acontecendo. A gente tem um cara lá no quilômetro 5, um telefone lá no quilômetro 5. Aí, nós vamos colocar uma porção de telefones aqui, olha. Vários telefones aqui. E lá na frente, no quilômetro 180, a gente já tem um outro telefone. E a gente não sabe quantos elementos vão ter aqui. Ok? E aí, o que fazer? Preste atenção, porque a razão, ele fala, tem que ser menor do que 5. Então, a afirmação dele é a seguinte, olha, a razão tem que ser menor do que 5. Ok? Nós temos uma propriedade que fala justamente da interpolação, usando as extremidades e a quantidade de elementos a ser colocada, não é isso? Olha, essa quantidade a ser colocada tem a ver com as extremidades e tem a ver com a razão. Que propriedade é essa? Acabamos de ver no slide anterior. Vou colocar aqui só para a gente lembrar. R igual a B menos A sobre M mais 1. Ok? Então, aproveitando essas duas ideias aqui, o que é que a gente vai fazer? Vai encontrar uma expressão para B menos A sobre M mais 1, substituindo os valores e colocar menor que 5. Legal? Então, olha só, preste atenção. Daqui eu puxo que R igual a B. B é 180. Menos A. A é 5. Sobre M eu não tenho, mais 1. Acontece que
Eu quero que essa razão, mais uma vez, gente, seja menor que 5. Olha só, o nosso menor que 5 lá em cima vai entrar aqui, menor que 5, já que isso aqui, essa expressão toda aqui, olha, é a razão. A razão não tem que ser menor que 5? Portanto, nós temos esta inequação para resolver aqui. Vamos pensar um pouco. A situação é que se segue. Olha só, 180 menos 5 é igual a 175. Sobre m mais 1 menor que 5. Legal? Como a gente sabe que esse m mais 1 é um número essencialmente positivo, já que m é a quantidade de termos, nós poderemos passar para o outro lado da inequação, multiplicando. Lembrando, normalmente a gente não pode fazer isso, porque se houver variável no denominador e essa variável assumir um valor negativo, ao passarmos, na verdade, nós teríamos que inverter o sinal. Mas nesse caso específico, como m é positivo, sem problemas, a gente passa para lá na boa, multiplicando e mantendo a desigualdade. Então, olha só o que vai acontecer. 175 menor que 5m mais 5, ok? Este 5 passará subtraindo para o outro lado. E aí nós então teremos 170 menor que 5m. E o m vai passar dividindo, ficaremos com 170 sobre 5 menor que m. E daí então, a partir disso, dividindo 170 por 5, a gente termina encontrando 34. Esse 34 menor que m significa o que, gente? Ora, se 34 é menor que m, é o mesmo que dizer que m tem que ser maior que 34. Então, gente, para que a gente tenha uma razão menor que 5, a gente vai ter que ter pelo menos quantos telefones? Olha só, tem que ser qualquer número maior que 34. Portanto, o menor número maior que 34 é igual a 35. Portanto, resposta: 35 telefones. Se a gente instala 35 telefones, seguramente a distância entre eles será menor que 5. Repare que se nós usarmos exatamente 34 telefones, a distância será exatamente 5. Mas ele não quer isso. Ele quer, olha, quantos telefones tem que ser instalados no mínimo, de forma que a distância seja inferior a 5 km. Poxa, se com 34 a distância fica exatamente igual a 5 km, com 1 a mais, 35, a gente vai ter uma distância inferior a 5. Legal? Ok, gente, fim do quinto bloco. Conseguimos acabar interpolação aritmética e os seus exercícios. Falta apenas mais um bloquinho, onde a gente vai ver, que vai ser o sexto bloco, na verdade, nós vamos ver a última parte, que é a parte de propriedades da progressão aritmética, ok? Mas isso, como eu já falei, fica para o próximo bloco, porque a gente finaliza aqui por falta de tempo. Falou? Então, até o último bloco. Tchau, tchau.